Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. O Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 32 anos. Mas apesar da lei que estabelece proteção e garantias fundamentais para as crianças e adolescentes, é cada vez maior os casos de violência contra elas, evasão escolar, exploração, trabalho infantil, isso só para citar alguns exemplos. O que deu certo e o que precisa ser melhorado para que o Estatuto possa, de fato, cumprir com a sua função e oferecer, é claro, proteção e oportunidades para as crianças e adolescentes. É o que nós vamos saber conversando com a advogada especialista em Direito de Família, Kelly Andrade. Doutora Kelly, prazer em tê-la aqui no programa Ponto de Vista. Agradeço o convite, Telmo. Doutora Kelly, nós temos aí mais de 3 décadas do Estatuto da Criança e do Adolescente. A impressão que se tem é que esse estatuto ainda é mal entendido pela sociedade, mal interpretado e ainda não consegue cumprir integralmente com os objetivos para o qual ele foi criado. Isso é uma percepção equivocada ou é uma percepção real? Ela é real e está parcialmente correta, em que pese ainda haver necessidade de efetivação de direitos e de compreensão melhor do que significa e a importância do Estatuto, ele ainda permanece sendo extremamente necessário. Ele foi um marco na garantia de direitos de crianças e adolescentes. Ao longo desses anos, nós observamos, por exemplo, a redução do trabalho infantil e também da evasão escolar, que são questões importantes que foram intimamente relacionadas ao Estatuto, que criou penalidades para aqueles pais que não acompanharem, não matricularem seus filhos nas escolas, não fiscalizarem a educação dos filhos, e para aqueles também que exploram o trabalho infantil. A redução da mortalidade também, né? A questão da vacinação, que infelizmente hoje está havendo um certo retrocesso, mas avançou bastante a partir do Estatuto, não? Sim, e esse ponto da mortalidade e da saúde em si é um ponto importante do Estatuto. A parte da saúde, ela é atendida pelo Estatuto desde quando a criança está no ventre da mãe até alcançar a maioridade com 18 anos e até os 21 anos, em alguns casos específicos da lei. Então, é importante saber que o Estatuto, ele preza pelo cuidado com a saúde da criança. E um desafio que nosso Estatuto de 32 anos, nosso jovem Estatuto, enfrenta agora no pós-pandemia, em relação à saúde, é exatamente a vacinação. Nós sabemos do desafio que muitos não compreendem que há uma obrigatoriedade dos pais em vacinarem seus filhos, em cumprirem o calendário de vacinação, e tudo isso é previsto no próprio Estatuto. É um desafio agora pós-pandemia, assim como a educação também é. Sabemos que esse período que tivemos de educação online, remota, as crianças, de modo geral, tiveram um prejuízo em relação ao ensino. E isso também são questões atuais que demandam de atualização nesse jovem estatuto que nós temos. No caso da evasão escolar, muito agravada por conta da pandemia, né? Nem todas as crianças do Brasil elas estão incluídas digitalmente, né? Sim. Então isso acabou sendo um agravante que deixou muita criança fora da escola, né? Sem estar participando do processo de aprendizado, né? Nós temos hoje 12 milhões de crianças em situação de pobreza no Brasil e 7,7 milhões de crianças em extrema pobreza. E isso aí está afeto, esse dado relacionado à educação está afeto também a isso. Porque durante a pandemia, muitas crianças não tinham condições de ter o acesso à aula online, remoto, pelo telefone, pelo computador, e essa é uma realidade do nosso país. Então, essa questão da educação também é um desafio pós-pandemia que o Estatuto aí, nossos legisladores, têm que encarar. Voltando um pouquinho na questão da vacina, hoje, por conta dessa evasão às vacinas, né, nós temos aí o surgimento de doenças que estavam erradicadas, como a poliomielite, por exemplo, sarampo e tantas outras, né? Sim, muitos pais não compreendem que a vacinação, não compreendem agora, né, nessa fase que estamos vivendo, nesse momento social que estamos vivenciando, que a vacinação ela é obrigatória e é por conta do cuidado com o menor. Por quê? O objeto de atenção do Estatuto é a criança e adolescente. Quando lá está previsto que a mãe tem direito a um acompanhante durante o parto, a tutela não é sobre a mãe, mas sim sobre a criança, sobre o nascituro. Todo o Estatuto é voltado para a criança e adolescente.
Então, quando diz que é obrigatório aos pais cumprirem um calendário de vacinação, é porque o alvo de atenção, de preocupação, cuidado, a tutela é em favor do menor, da criança e do adolescente. Lembrando que a criança é aquela considerada até os 12 anos de idade e adolescente até os 18 anos de idade, de 12 a 18. No caso da exploração, né, muitas vezes sexual, e também do trabalho infantil, né? Nós tivemos aí avanços, né, nessas primeiras décadas aí do Estatuto, mas recentemente temos aí alguns retrocessos também nessa área, né? Sim, nós vivemos momentos sociais que oscilam e alternam e faz com que nós entendamos que temos que tratar sobre esses assuntos de forma constante. Então, tudo aquilo que está abarcado pelo Estatuto, e daí nós temos a exploração sexual, combate à exploração sexual, ao trabalho infantil, tudo isso está previsto no Estatuto. E o Estatuto, ele sofreu várias alterações ao longo dos anos, várias alterações legislativas. Em 2016, criou-se aí as regras referentes ao nascimento da criança, aos direitos no pré-natal, no parto e no pós-parto, voltados para a saúde, não só da parturiente, mas também do nascituro. Em 2014, tivemos a Lei da Palmada, que foi tão comentada, a famigerada Lei da Palmada. Em 2019, também tivemos recentes atualizações no Estatuto. Então, é importante saber que nós temos que acompanhar a mutação social. Mas existem temas que têm que estar em debate constante. O Estatuto criou, por exemplo, os conselhos tutelares, que é um dos órgãos de defesa e proteção à criança e adolescente, né? Que até então, em 2015, houve a votação nacional para os conselhos tutelares. Então, a ideia é realmente essa, é propiciar uma rede de proteção à criança, abarcando tudo que eles têm direito, a educação, a saúde, a cultura, o lazer, a segurança, a tudo aquilo que eles realmente têm direito, nós temos obrigação, pela Constituição Federal, de protegê-los. Agora, o Estatuto, né, ele tem uma abrangência muito grande nessa rede, né, de proteção à criança e o adolescente. Mas, para que ele realmente possa cumprir a sua função, é necessário que as estruturas que garantam essa proteção, seja na saúde, na educação, ela funcione, não é? Seja qualificada. E hoje a gente percebe que isso fica muito também na dependência, às vezes, dos rumos da economia do Brasil, da conjuntura, né, política e social do Brasil. Então, é uma situação complicada, não? Perfeito, Thelmo. Esse ponto assim, é de extrema relevância. De fato, nós necessitamos de uma qualificação para a rede de apoio à criança e adolescente. E aí envolvemos o judiciário, o executivo, o próprio legislativo, políticas públicas voltadas para isso, né? Essa qualificação é importantíssima, porque de que vale termos leis que são ótimas se elas não são aplicadas por aqueles que têm que aplicá-las, que são esses componentes da rede de apoio. E isso realmente tem uma variação, até mesmo em momentos políticos da sociedade, né? Essa questão social afeta muito a execução do que é previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Só para citar um exemplo, né? Segundo dados do Unicef, hoje nós temos aqui no Brasil mais de 5 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. É um percentual bastante significativo. Sim, e há penalidade para isso, há previsão de consequências para os pais que não cumprirem com sua obrigação referente à educação dos filhos. Existe um projeto em tramitação no Congresso referente ao estudo domiciliar, que autoriza com algumas regras, ainda não foi aprovado, foi para avaliação do Senado, que é um pouco mais criteriosa, e nós sabemos que isso demanda muita atenção, porque um número como esse, né, apontado pela Unicef, é realmente algo preocupante. Temos que avaliar se o ensino domiciliar, ele realmente vai ser efetivo para uma sociedade em que tem esse número gritante de crianças fora da escola. E excluídas digitalmente, né? Esse é que é um grande problema também, porque não adianta se falar em ensino à distância, ensino remoto, se não há inclusão digital total. Da mesma maneira que também a gente não pode tratar a questão da evasão escolar se não tivermos também uma escola atrativa. Perfeito. Né? Então, está tudo muito interligado. Interligado. Recentemente nós tivemos um caso que a mídia toda comentou referente à entrega de um filho para adoção.
é uma atriz, a Clara Castanho, né? Foi revelado sem que ela autorizasse, e aí houve um descumprimento da lei, porque a lei assegura o sigilo para a mãe que decidir por fazer a entrega voluntária do seu filho para adoção. E aconteceu isso com a atriz Clara Castanho, esse assunto veio à tona, e muitos não sabiam, por exemplo, Thelmo, que é um direito da criança, sobretudo, ser entregue de forma voluntária por sua mãe, para que ela tenha melhores condições, sem que a mãe seja discriminada, seja julgada, seja punida e penalizada por isso. Pelo contrário, há todo um trabalho em torno da mãe que deseja entregar o filho para adoção. E qual que é a preocupação? Com a criança, exatamente com ela. Da mesma forma que o aborto, né, no caso de uma menor que tenha sofrido violência sexual, ele esteja garantido por lei, né? E a gente vê que muitas vezes existe uma pressão até dentro do próprio judiciário impedindo esse direito que está ali dentro da lei, não? Sim, então nós percebemos a necessidade de efetivação do Estatuto. Para que ele realmente seja um sucesso, que ele nasceu para ser, tem que ter uma efetivação de medidas. E também informação, porque esse caso que eu exemplifiquei aqui é um caso de desinformação. A sociedade não sabia que era um direito legal da mulher, desde 2016, entregar o seu filho para adoção, a entrega voluntária, sem que seja punida por isso, né? Porque isso é realmente legal. Agora, uma outra questão que envolve também o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Nessa parte aí da desinformação, é que muitas pessoas associam esse estatuto apenas como dentro da área da segurança pública, né, que tratando apenas daquele menor infrator. E muitas vezes essa visão, né, que a sociedade tem, ou que alguns setores da sociedade têm, é de que esse estatuto tem que ser punitivo, né, como o Código Penal do adulto, né? Tem que ter a mesma função do Código Penal, quando, na verdade, são realidades completamente distintas, não, doutora? Completamente distintas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, nós chamamos de ECRIAD, alguns abreviam como ECA, mas a sugestão que se faça do nome propriamente, né, aceitável é o ECRIAD. O ECRIAD ele é amplo em relação a direitos. Ele trata especificamente de toda a parte da saúde, da educação, a guarda, a tutela, a adoção, questões cíveis e também tem questões criminais. E é esse o ponto de crítica e de ataque. Ele surgiu lá em 1990 no governo de Fernando Collor e desde então, inclusive quem participou, os políticos que participaram da criação do estatuto são criticados por conta da questão da idade penal. É como se fosse realmente uma afronta para a sociedade punir apenas após os 18 anos, sendo que antes dos 18 existe sim uma punição, que é a medida socioeducativa, que ela pode variar aí no prazo estipulado por lei até 3 anos, até os 21 anos, se for o caso. Então, existe sim uma punição, que é a medida socioeducativa, e a ideia realmente é conseguir ressocializar aquela criança adolescente. E não condená-lo a uma vida, né, eterna, vamos dizer assim, na criminalidade, né? O princípio básico inicial realmente é recuperar, é ressocializar. Infelizmente, a sociedade ainda tem uma dificuldade de compreender isso, né? Nós sabemos que a criança ela é fruto do meio. Então, às vezes, ela não teve oportunidade, ela teve aquela referência equivocada, que descumpre a lei como um padrão do que é correto. E não teve oportunidade de conhecer. Então, o Estado ele tem esse dever de reparar esse dano social que ele permitiu que ocorresse com aquela criança e adolescente. E isso é feito por meio do Estatuto, através da proteção da criança e adolescente também na esfera criminal. Só a partir dos 18 anos que é possível puni-lo penalmente. Doutora Kelly, eu agradeço muito a sua participação aqui no Ponto de Vista, os posicionamentos, os esclarecimentos. Eu tenho certeza que muita gente daqui para frente agora vai ter uma outra visão aí do Estatuto, que ele é necessário e precisa ser realmente melhor entendido, melhor compreendido. Eu agradeço muito a sua participação aqui no programa. Muito obrigada e que venham muitos aniversários do Estatuto. É isso aí. Eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!
Música